Fala, meu povo lindo! E aí, bora começar a nossa segunda aula de redação Caixa Econômica Federal, bora? Hoje vai ser uma aula mais detalhada. Vocês lembram que na primeira aula eu trouxe uma visão panorâmica? Crescemos muito, aprendemos muito, entrei um pouquinho mais do que eu gostaria em algumas partes, mas o ponto é importante sair da primeira aula sabendo que cara que tem essa prova, que cara que tem essa parte da prova, no caso redação. Sabendo como lidar com essa disciplina, como eu estudo, como eu me organizo, eu pego a proposta e faço o quê? Então esta é a função da primeira aula. Agora, já vou puxar o nosso material aqui e a gente vai começar a aula de hoje falando sobre proposta de redação, falando sobre proposta de redação, sobre macroestrutura textual e sobre coesão textual. Ô Luana, mas você já falou sobre proposta, mas hoje eu vou ler. Lembra que eu não li? Eu mostrei a composição e disse para vocês e mostrei a vocês que nós temos uma padronização. A proposta de redação desses Gran Rio é uma proposta, e das últimas provas como um todo, é uma proposta que entrega para o candidato aquilo que ele precisa para conseguir fazer bem uma redação. Ah, Luana, então ela facilita a nossa vida? Tá dizendo que é uma banca fácil? Não. Tô dizendo que ela é justa. Ela cobra de vocês o entendimento, o saber do que é uma redação. Se tu sabe o que vai na intro, se tu sabe o que vai nos des, e se tu sabe o que vai na conclu, se tu sabe fazer uso da proposta de redação, se tu sabe identificar ali tudo que ela te dá, tá tudo bem, beleza? Agora, falando no que vai em cada parte, vale fazer uma revisão rapidinho aqui com vocês. Tá pegando? Tá pegando rapidinho com vocês. Temos quantos parágrafos na redação mesmo? Quantos? 4, beleza. O que vai no parágrafo de introdução mesmo? Duas coisas. Tema e argumentos, excelente. O que vai no parágrafo de desenvolvimento mesmo? Mesmo? São 3 grandes coisas. Apresentar o argumento, discutir, defender esse argumento e fazer uma reflexão final, fechar esse pensamento, esse argumento, tá? Lembra mais ou menos quantas frases tem o parágrafo de desenvolvimento? Mais ou menos. Frases, não linhas, frases. Nós combinamos umas 4, 5, né? Uma frase para o argumento, umas 2 frases para discutir esse argumento e uma frase para fechar. No mínimo isso. Tu pode dobrar ou triplicar essa parte interior. Tem umas 3 frases para discutir. Então, cada D é a forma carinhosa que a gente chama de desenvolvimento. Cada D, umas 4, 5 frases, beleza? Tem umas 9 linhas, né? Ok. O que tem no parágrafo de conclusão mesmo? Tema, resgate do tema. O que mais? Resgate dos argumentos e uma reflexão final. Qual foi a dica? Olha no teu material, ou lembra aí, exercita. Qual foi a dica que eu dei para fechar o parágrafo de conclusão? Eu disse para vocês que todo tema é importante, lembra? Então tu pode sempre fazer essa reflexão final destacando. É importante, esse tema, essa questão é importante, porque... Ou tu pode citar o tema ali. Pensar sobre obesidade infantil é importante, porque é uma forma também de fazer a manutenção do tema, tá? Então tá, revisamos os pontos importantes. Mais uma coisa, volta aqui. Quais são os critérios de correção mesmo, gente? São 5. Os geralmente cotados. A gente fala de apresentação do tema, que a gente vai gabaritar. A gente fala de respeito à tipologia, ou seja, ser uma redação, que a gente vai gabaritar. A gente fala de coesão e coerência, que a gente vai gabaritar, a gente vai colocar elemento coesivo no início da frase. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai conferir se há repetição de palavra, a gente vai gabaritar. O outro, discussão sobre os argumentos que nós escolhemos, tá? Oscila um pouquinho, depende do teu potencial argumentativo. E gramática, também oscila um pouco, depende do teu potencial, do teu conhecimento gramatical. Quais são os principais erros que eu falei a vocês? Crase bastante. Acentuação um pouco, eu não falei acentuação, né? Mas assim, a acentuação geralmente é bobagem, né? Quando erra, porque consciência não colocou sem acento, ou o verbo não tem acento, o substantivo tem acento, fica ligado. Os principais erros, crase, pontuação, e aí eu diria a vírgula é o mais importante, e vou dizer, o que erram da vírgula, Luana? Tem muito conteúdo dentro da vírgula, né? Mas erra um básico, que é separar o sujeito e o predicado com vírgula. Por exemplo, as pessoas que são portadoras de deficiências têm dificuldades, ou as pessoas que trabalham no banco, as pessoas que trabalham na Caixa Econômica Federal que têm problemas de deficiência física são
Aí, como o sujeito é muito grande, taca ali uma vírgula depois do verbo e separa o sujeito e o predicado, o que é um problema, né? Quem é que disse que o sujeito é pequeno? Quem é que disse? Depende da construção da frase. Então, cuida, tá? Olha, observa bem na aula do professor Zambelli como se identifica o sujeito do predicado. Aliás, como se identifica o sujeito na construção frasal. Isso vai facilitar a tua vida, porque a regra máxima da pontuação, da vírgula, é nunca separa a ordem direta do discurso. Sujeito, verbos, complementos, adjuntos, isso não se separa. Não se bota vírgula nessa ordem direta, a não ser que tu faça intercalações, né? Que tu puxe um adjunto para frente, que tu troque, que tu acrescente um aposto, um vocativo não, mas um aposto, né? Isso pode acontecer. Beleza? Eu falei dos critérios? Falei, os 5 critérios. Lembra que dos 5 critérios, 3 deles são gabaritáveis. E os 9 mais virão se nós gabaritarmos. Tu tem que gabaritar, tu tem que apresentar o tema com qualidade. E apresentou o tema? Pois é, não sei. Não sei, pivica. Olha para a redação. Cadê o tema? Aqui, 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 aqui. Apresentou. Elemento coesivo. Colocou elemento coesivo na tua redação? Pois é. Olha o início das frases. E mais, quando eu te der o esqueleto, eu tô te dando também elemento coesivo. Eu já tirei, na verdade, na apostila, né? Tá? Bota os elementos coesivos no início, no início das frases, tá? Tá repetindo palavra? Depois mais, daqui a pouco eu vou falar sobre repetição de palavra. Pode repetir palavra, o que não pode são repetições gratuitas, sabe? Tipo, tu colocou a palavra brasileiro, ou botou a palavra indivíduo. Aí na segunda linha tu repetiu indivíduo, por quê? É uma palavra usual, para ela muitos sinônimos, tipo indivíduo, ser humano, sujeito, brasileiro, cidadão, nação, sociedade. A gente consegue pluralizar e consegue criar outras formas de dizer indivíduo. Então, se tu repete indivíduo, é porque realmente te falta vocabulário, né? Aí vai descontar. Agora, se tu repetir a palavra, por exemplo, obesidade, uma palavra do tema, é claro que eles vão relevar, claro. Se tu colocar uma vez em cada parágrafo uma palavra do tema, gente, de boa, mesmo, eles vão relevar, tá? Claro que vale vocês cuidarem a distância. Eu costumo dizer para os alunos, não é uma regra, é um combinado. Costumo dizer que entre 3, 4 linhas entre cada palavra repetida. Então, isso para palavras do tema, né? Outras palavras tu vai tentar não repetir, especialmente elemento coesivo, tá? Bom, revisamos composição de texto. É maravilhoso. Revisamos critérios de correção. Então, a gente vai entrar agora na nossa aula e trabalhar com as partes importantes. Proposta de redação, só para lembrar. Deixa eu ver se eu trouxe isso. Não, eu vou lembrar com vocês. Só para lembrar. Quais são... Lembra que se tu não sabe o que tu procura, tu não encontra. Quais são as contribuições, como a gente usa a proposta de redação e quais são as contribuições dela? E também, como a gente usa no sentido de... Entro na proposta de redação, pego a folha de redação e faço o quê? Primeira coisa, ir para a frase temática. Primeira coisa, ir à frase temática. Quem vai, vaiar, né? Ir à frase temática. Marca as palavras mais importantes. Se alguma palavra tu achou estranho, fica calmo, tranquilo. Os textos motivadores explicarão. Entra nos textos. O que os textos motivadores te darão? Eles te darão o significado de termos técnicos ou de palavras específicas da frase temática, te darão. Eles também te darão a contextualização do tema, ou seja, o que é isso? Onde é que isso acontece? Com quem isso acontece? Onde? Isso é bom, isso é ruim? Positivo ou negativo? Negativo por quê? Quais são os prejuízos? Ou quais são os benefícios? Tem alguma causa? O que causa isso? Quais são as consequências disso? Daqui a pouco não te dê tudo isso, mas vai te dar alguma coisa. Vai te dar as ferramentas para tu entender a discussão. Entender minimamente, entender o que é e onde se passa, né? Com quem passa por isso. Então vai contextualizar. Outra coisa que tu pode pegar dali, sinônimos. Lembra disso? Frase temática, sobre a frase temática há uma discussão ao decorrer dos textos. Então certamente as palavras da frase temática aparecerão nessa proposta, nesses textos motivadores. Pega essas palavras. Eu posso copiar a Luana? Tu pode copiar a palavra. Tu pode pegar a expressão, tá tudo bem. Pega esse bizu sobre a proposta. Nunca tudo. Nunca uma frase inteira. Nunca copia tudo. Tudo é uma frase inteira. Não.
Um parágrafo inteiro? Não, nunca tudo, nunca inteiro. Agora, tu pode pegar a expressão, tu pode pegar uma palavra, tá tudo bem. Mais do que isso, tu pode pensar a ideia, isso é o mais massa. Muitas coisas serão ditas sobre o tema. Tu vai pegar esta ideia e vai discutir sobre isso, meu querido, na tua redação. Então sim, tu vai fazer uso das coisas que estão ditas na proposta. Mais uma coisa, não lembro se eu falei sobre isso na primeira aula, mas se sim, eu vou repetir porque é importante. Existe comentários, burburinhos entre professores e alunos de redação, que a nossa redação ela tem que se afastar da proposta de redação, né? E essa é a máxima. Tem que se afastar, porque não pode copiar. Mas olha o que eu vou te dizer. Se a proposta de redação, se ela fala sobre o tema, se ela traz ali as coisas mais evidentes sobre o tema, ela sempre traz. Ela traz aquilo que é a primeira coisa que se pensa, sabe? Ela traz os pontos mais atuais, assim, sobre o tema. Se ela te dá isso, o fato da tua redação se afastar muito dessa proposta é perigoso. É perigoso porque tu pode estar fugindo ou tangenciando o tema, Deus me livre. Tangenciar é não falar sobre o tema de forma completa, é pegar um outro viés temático. Então eu digo diferente. Eu concordo com o fato de não podermos copiar. A gente nunca vai copiar uma frase inteira. A gente nunca vai copiar um parágrafo. A gente nunca vai copiar um dado. Não. A gente vai pensar a ideia. Pensar o caminho que o texto pega, sabe? Cada texto fala sobre alguma coisa. A gente vai pegar essa coisa. Pensa, olha como isso otimiza o nosso tempo. A gente deixa de colocar nossa potência, nosso tempo em escolher argumentos, em escolher, até porque tá ali. Escolher e selecionar é diferente. Escolher é fazer brotar. Selecionar é, a partir do dado, eu pensar o que eu quero. Muito mais fácil, né? Socorro. Beleza? Bom, considerando as contribuições da proposta, eu trouxe aqui uma das que eu mostrei para vocês na última aula, beleza? Eu trouxe uma do Banco do Brasil, mas especialmente, óbvio, pela banca, né? Banca Sesgra Rio, que é a aposta. Um outro... Tem como eu mudar a caneta? Só um pouquinho, povo. Eu largo a caneta, né? Só um pouquinho. Maravilhoso. Vermelho. Maravilhoso. Isso. Bom, especialmente pela banca em questão, considerando que há a padronização da proposta. Bora! Eu coloquei aqui em caixa alta, aliás, em tela ampla, mas eu não vou ler assim, eu vou trazer, vou aproximar. Só queria te lembrar o seguinte, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega a proposta? Qual é a primeira coisa? Frase temática. Primeira coisa é frase temática. Frase temática é o desafio do resgate do quê? Da cidadania e dos direitos. De quem? Da pessoa com deficiência. Onde? No Brasil. Este é o tema. Baita tema. Um tema amplo, né? Quais são os desafios para resgatar a cidadania e os direitos? Por que ele é amplo? Porque são muitos direitos, né? Muitos. Os PCDs têm muitos direitos, inclusive negados, todos os direitos negados, né? Não que um tenha todos, mas todos os direitos para alguém, de alguma forma, não é 100% disponibilizado. A gente fala de uma educação precária, a gente fala de dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, e são direitos não garantidos em efeito cascata, porque se ele não tem, por exemplo, uma moradia adequada, se falta a ele essa dignidade de morada, alimentação, tratamento, saúde, tratamentos adequados para ele se reabilitar, para ele construir possibilidades cognitivas, intelectuais ou físicas, para ele, na medida do possível, das suas limitações, ele conseguir crescer fisicamente, intelectualmente. Se ele não tem isso, dificilmente ele vai se desenvolver como indivíduo crítico, pensante e se colocar no mercado de trabalho. Até porque dificilmente ele vai frequentar a escola. Os números de PCDs que frequentam a escola são baixíssimos. Até porque não há o direito garantido de escolas especializadas para pessoas com deficiência. E quando há escolas, elas não recebem os devidos
as devidas verbas, e os professores não são qualificados como deveriam, e, meu Deus, olha como é feito cascata. E se não há essa escola que receba esse indivíduo, então nós estamos falando de um sujeito que não será qualificado, não será intelectualizado, qualificado profissionalmente. Logo, ele não vai estar no mercado de trabalho. Logo, ele não vai poder ter a sua morada com dignidade, comprar a sua casa, comprar comida, construir família. Quem constrói família sem renda, né? Olha, gente! Então o movimento é cascata. O efeito de uma vida sem dignidade, infelizmente, ele sofre esse efeito cascata. Então, tema: os desafios para resgatar essa cidadania, esses direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Observem que, quando a gente fala de cidadania e direitos, a gente tem aqui um termo acoplado, né? Porque se os direitos são garantidos, ele tem a sua cidadania preservada, né? Cidadania, que é o direito de ser cidadão, considerando todos os direitos que o brasileiro tem, né? Então aqui nós temos uma junção de pontos. Resumidamente seria os desafios para resgatar os direitos, a execução, a garantia dos direitos dos deficientes no Brasil. Tá, Luana, ok? Quais são os desafios, Luana? Muita coisa ampla aqui. Quais são os desafios, Luana? Olha, se eu tivesse que criar isso, que difícil. Nem tanto, na verdade nem tanto para mim, é um tema que eu gosto, por isso, é um tema que eu gosto. Mas se eu não gostasse, quais são os desafios, Luana? E outra, direitos. Quais direitos? Eu não conheço muito bem a Constituição dos PCDs, eu não conheço muito bem o Estatuto, eu não conheço muito bem como... Calma que o texto motivador ajuda. Vamos. Acompanha aqui. Depois de ler a frase temática, a gente volta. Volta para ler a proposta inteira. Leia a proposta inteira, tá? Para todos os textos. Primeiro, utilize os textos a seguir como motivadores para a produção da sua redação. Não os copie. Não os copiaremos. Nunca tudo. Não copiaremos uma frase inteira. Não copiaremos na íntegra as palavras de um parágrafo, de uma frase. Não copiaremos dados, estatísticas disponibilizadas na proposta. Não copiaremos. Nós utilizaremos esses textos como motivadores. Esse texto falou disso, me motivou a escrever. Eu vou pensar a ideia, beleza? O que eu posso copiar na íntegra, eu digo no nível da palavra, eu posso copiar uma palavra, eu posso pegar uma expressão, ok? Mas nós seremos copiadores de ideias e não de palavras. E aqui eles estão falando de palavras, tá? Então, sim, podemos usar. Bom, primeiro texto, vamos ver o quanto contribui isso aqui. Título: A pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ui! Qual é o tema mesmo? Os desafios do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência. Um dos direitos é inserção no mercado de trabalho. E outra, além de direito, é um cidadão ativo, crítico, se movimentando politicamente, ele tem que ser inserido no mercado de trabalho, né? Então, já recorta um direito que não está sendo assegurado. Vai falar sobre desafios aqui, vamos ver. A pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Vai falar dos desafios que estão por trás disso. Vamos ver. Um levantamento do IBGE... uma dica sobre sigla. Pega essa. Lembra que eu falei? Coisas que, além da apostila, além do material, eu vou falando. A regra é a seguinte, para citar siglas no texto. Essa é uma regra geral, tá? Não é uma regra da Sesgran-Rio, uma regra de uma banca específica, de uma instituição específica. É a regra da BNT. A primeira vez que a gente coloca a sigla no texto, a gente coloca e diz o que significa. Entre parênteses, digo o que significa. A segunda vez que eu coloco, eu não preciso dizer o que significa, eu posso botar só a sigla, tá? Mas há exceções. Há siglas que elas têm vida própria, que elas são muito utilizadas. E também, por exemplo, o IBGE, se eu dizer o que significa, se eu disser o que significa entre parênteses, vai uma linha. Socorro! Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dá uma linha e meia. Então, o que eu digo a vocês? Outro ponto. Se a sigla estiver no texto motivador, daqui a pouco tu tem um dado sobre essa sigla, que não é o dado que está no texto motivador, né? E tu citar essa sigla na tua redação, pode botar. E se ela estiver no texto motivador, não precisa dizer o que significa, tá? Mas olha, o que eu ia dizer é, IBGE é uma sigla muito conhecida. Assim como IBGE, SUS, ONU, são as três mais conhecidas. Se tu tá na dúvida se é muito conhecido, é porque não é. Então, digo o que significa,
tá? E se eu não souber o que significa, então não bota, porque pode ser fator de desconto gramatical, beleza? Bom, um levantamento do IBGE aponta que a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda é um obstáculo. Qual é o tema mesmo? Os desafios. Desafio é sinônimo de obstáculo. Ó, um sinônimo aí. Apenas 28,3% delas, em idade de trabalhar, 14 ou mais de idade, se posicionam na força de trabalho brasileira. Apenas 28%. Ou seja, esse texto constata que um dos problemas, um dos desafios é a inserção desse povo no mercado de trabalho. Entre as pessoas... Isso é um argumento, Luana? É claro. Entre as pessoas sem deficiência, o índice sobe para 66,3. Ainda há problema, ainda há deficiência. Posso usar outra palavra? Ainda há fragilidade, mas é menor. A desigualdade também aparece. E olha como tem aqui um gatilho para argumento também. Lembra que eu falei para vocês que a desigualdade social é um fator importante para justificar as mazelas do Brasil? Desigualdade financeira, especialmente social, né? Então, a desigualdade também aparece no nível de escolaridade. Então, vejam, mercado de trabalho e escolaridade são 2 pontos trabalhados nesse texto. Isso estaria na minha redação, certo? Daqui a pouco eu faria um D da dificuldade de qualificar, de instruir, de escolarizar esse indivíduo, e no outro D, outro desafio é inseri-lo no mercado de trabalho. Tem uma redação pronta. De um texto base, hein? De um texto. Vou ler de novo. Quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui um ensino fundamental incompleto. Índice de 30,9% para as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas. Então vejam, deste texto aqui, eu tiro possibilidade argumentativa ou para os 2 Ds ou para um D só, porque eu também poderia, a primeira possibilidade que eu dei para vocês é, em um D falar sobre um dos desafios ser a educação desse sujeito, e eu vou explicar, porque os professores não são qualificados, porque falta estrutura nas escolas, porque, tá? E, desculpa, o outro D sobre a dificuldade de inserir esse sujeito no mercado de trabalho. Porque falta o movimento de cotas, embora seja uma lei, e aí tu estudou essa lei, né? Tu sabe disso? Tu cita ela aqui, cita a Constituição, CLT cita. Posso fazer em Ds diferentes, ou eu posso, em um D, trazer a dificuldade de escolarização e, como consequência, a não profissionalização. Posso. E guardar uma outra pauta para um outro D, tá vendo? Depende. Depende do que tu tem. Vamos para o outro? Mais um ponto. Fontes. Essa fonte é a CNN Brasil. Tá. Daqui a pouco, às vezes, é uma fonte que nos inspira. CNN é um portal informativo, né? Bom, segundo texto. Como a arquitetura... já sei que vai trazer outra pauta. Como a arquitetura pode contribuir para reduzir os preconceitos? Na verdade, temos 2 pautas aqui. Vai falar sobre a questão arquitetônica, de falta de acesso, rampas, questão de estrutura mesmo, né? E também o próprio preconceito, que é geral, mas é um desafio, né? Um dos problemas, um dos desafios para inserir, um dos desafios para garantir, deixa eu pegar o tema, um dos desafios para garantir essa cidadania, os direitos, é o fato de existir preconceito, né? Por que muitos não são recebidos no mercado de trabalho? Por preconceito, pode ser. Ou posso justificar dizendo que é por falta de qualificação, pode ser. Tu tá vendo que a escolha, mostra a opinião. Na minha redação eu vou dizer que é sobre, acontece essa negligência, essa não inserção por preconceito. Por questão de capacitismo. Ou o outro, fulano, vai dizer que é por falta de qualificação profissional. São posicionamentos. É uma redação sobre o mesmo tema, com o mesmo argumento, mas com uma justificativa, uma defesa desse argumento diferente. Tá. Deixa eu voltar. Como a arquitetura pode contribuir para reduzir os preconceitos? Bora. Falar de acessibilidade é pensar não só em inclusão, mas em compreender o universo das pessoas ou de outras pessoas. No caso de quem vive com alguém deficiente ou com alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, olha como a gente tem sinônimos aqui, ó. A acessibilidade arquitetônica, sinônimo. Acessibilidade arquitetônica é um exemplo.
E para a professora de Arquitetura e Urbanismo, mestre Kelly Cristine da Silva Lima, a acessibilidade arquitetônica pode diminuir preconceitos e estereótipos. Ó, palavras que a gente pode usar, ó, preconceito e estereótipo. Preconceitos e estereótipos. Estereótipos é aquelas imagens preconcebidas que criam das pessoas. Ele não é capaz, ele não consegue, né? Ele não é intelectualizado. Estereótipos que promovem a exclusão dessas pessoas. Então, este parágrafo traz tanto preconceito quanto a dificuldade arquitetônica. E aí a gente fala de rampa de acesso, de ter apoio de corrimão não é a palavra, né? Mas aqueles apoios laterais, de estrutura mesmo adequada a esses sujeitos. A lógica é de que se o direito à mobilidade, vou dar uma crase aqui, ó, se o direito à mobilidade e paralelismo e à segurança é compartilhado por todos, não se percebem diferenças. Então, se há esse respeito à estrutura adequada aos sujeitos, ele vai conseguir se locomover com autonomia e não vai depender dos outros. Logo, há uma diminuição do preconceito, né? O preconceito justamente se instaura quando as pessoas que não são deficientes veem que aquele sujeito tem dificuldade de locomoção e precisa dos outros. Então, ele é um peso, não é o discurso? Não é o meu discurso. É o discurso equivocado e preconceituoso, né? Em poucas palavras, oportunidades de uso dos espaços com igualdade para todos. Acrescentou. Isso veio do portal Correio. Gente, nossa redação está aqui. No primeiro texto motivador, nós tivemos a perspectiva da escolarização, não têm acesso à educação, não são qualificados, e também da dificuldade que eles têm de entrar no mercado de trabalho. 2 direitos. Que, uma vez não aplicados, eles não têm dignidade garantida. O outro texto motivador também falou sobre acessibilidade, uma questão arquitetônica, e também preconceito, que é mais um fator que eu posso acoplar. Importante, tu que decide. Não dá para botar tudo de tudo, porque tu tem só 30 linhas. Eu prefiro escolher menos pautas e conseguir desenvolver com efetividade essas pautas. Então, de repente, em um D, a falta de qualificação profissional e no outro D, a dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Ou, em um D, a dificuldade de entrar no mercado de trabalho e no outro D, a dificuldade de locomoção, de acessibilidade. Mas não pega tudo. Eu saio desse material dizendo o quanto essa proposta de redação contribui ao nosso entendimento da frase temática e também nos dá ideias. Fui pensando ideias. O texto motivador foi me motivando a escrever pontos específicos no meu texto. Beleza? Esse é o nosso combinado. Não copiar. Ser motivado a, tá? Bom, como utilizar a proposta? Só para reforçar. Tu vai ler a frase temática com qualidade, vai marcar as palavras importantes da frase temática, vai buscar a contextualização do tema e vai buscar sinônimos das palavras do tema. Eras isso. Na sequência, no outro bloco, meus filhos, a gente trabalhará com macroestrutura textual. A gente sai agora da proposta, agora tu já tem ferramentas necessárias para bem trabalhar com a proposta. Lembra que eu falei na primeira aula? Exercitem essa habilidade. Assim como a gente aprende a andar de bicicleta, aprende a jogar beach tênis, a gente desenvolve isso, a habilidade da leitura analítica, que procura e encontra coisas, ela é desenvolvível. Então, ler propostas procurando, ler textos nas provas, os textos que estão lá na prova de língua portuguesa, exercitar essa leitura analítica consciente, vai ser extremamente contributivo para a tua preparação, tá? Até o próximo bloco. Toma tua aguinha, dá uma espichada, relaxa, porque tem chuma e tem aula forte ainda. Até a próxima!